Felipe, eu vi um story que você publicou ali, anunciar alguma coisa. Tem alguma novidade mesmo? Ou Tem foi novidade, mas só coisa boa. sacanagem? Não, tem novidade, só que coisa boa a gente tem que deixar pro final, né? Tranquilo, perfeito. A primeira pergunta, então, se eu for permitir aqui fazer uma primeira pergunta já, a Claro. respeito do, né, você tinha uma certa proximidade lá com o Jacaré de Tanga, certo? Eu queria Sim, entender sim. melhor aí, se o que você puder conversar também, do motivo aí que você foi para o seu canal, né? Hoje você tem aí o canal do Ferreira. Se teve algum motivo Sim. específico aí não diria uma ruptura, né? Mas vocês, cada um seguiu o seu caminho, vamos dizer assim, né? Tem algum motivo específico? Tem um motivo específico, houve sim a ruptura. Eu acabei optando por sair do Jacaretanga depois de 2 anos. A gente havia entrado em alguns conflitos ali por conta da liberdade que eu tinha ali, que não era a que haviam prometido no começo. Eu pensava que eu poderia fazer as críticas que eu achava necessária, os elogios que eu achava necessários, mas eu tinha que seguir uma linha editorial que eu não concordava. Então eu criei o canal do Ferreira, quase depois de 2 anos de Jacaretanga, e aqui eu posso fazer todas as minhas observações de forma livre. Eu posso elogiar o presidente quando eu quiser, eu posso criticar o presidente quando eu quiser, eu posso fazer, eu posso criar quadros que eu não tive oportunidade de criar lá. Mas assim, eu tenho muito carinho pelo Jacaretanga, eu não saí brigado com ninguém lá, e até hoje mantenho amizade com umas pessoas, enfim, não, foi uma questão, foi uma questão do que era melhor para todo mundo. Eu acho que a minha contribuição lá já tinha se encerrado, Uhum. e acreditei que, assim como a canção do Zezé de Camargo e Luciano, o passarinho acabou criando asas e precisou voar. Certo. Então, quer dizer, lá talvez você não tinha tanta liberdade. Às vezes você queria fazer então uma crítica, seja governo federal ou qualquer outro, então Sim, você não tinha muito essa liberdade. sim, sim, sim. Às vezes me impediam de fazer críticas duras ao governo quando achava que era necessário e não podia. Enfim, acabei desenvolvendo alguns trabalhos e acharam um pouco ruim. Enfim, a gente acabou resolvendo, cada um seguindo o seu lado. Perfeito. E o seu canal agora, né, o canal do Ferreira, quanto tempo você tem ele? Que mês a gente está? Em agosto? Caramba, É, a pandemia faz a gente perder a noção de tempo, mas acho que já fez 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. certo. E lá o tema central é política, né? Eu dei uma observada por cima, assim, não consegui ver muito conteúdo, mas é política a base, né? Tem outras discussões lá, o que, que é o centro mesmo, Na a discussão verdade, central? na verdade, a gente busca falar sobre a pauta do dia, a notícia do dia. E na maioria das vezes não tem jeito, acaba sendo política. Hoje mesmo e ontem a gente Uhum. falou sobre o caso daquela menina de 10 anos que, enfim, Ah, acabou sim. sofrendo aquele abuso. Temos uma notícia que acaba, enfim, acaba até quebrando o clima aqui de descontração da nossa entrevista, mas que o tio acabou revelando em um vídeo antes de ser preso, minutos antes de ser preso, que o tio e um outro tio e o avô da menina também abusavam dela, e ele queria fazer exame de DNA para saber se o filho que estava no ventre da menina de 10 anos era dele. Então, assim, nem sempre é sobre política, e a gente busca sempre trazer alguma coisa atual. Por exemplo, esse assunto eu não vi ser abordado por outros veículos de comunicação antes de mim. Então, a gente está sempre atento para trazer Uhum. o conteúdo, um conteúdo relevante da forma mais ágil possível. Você é jornalista, né? Você é formado em jornalismo, né? Na verdade, o meu curso é em publicidade, mas eu sou habilitado para Ah, sim. fazer jornalismo. Tenho a minha Ah, carteirinha da aham. UJB. É que eu lembro que você Pode, acha pode que ia falar. trocar, né? Você ia trocar de curso, né? Você ia sair do publicidade para jornalismo. Eu lembro alguma coisa assim, ou não chegou Foi. a fazer isso mesmo. Não cheguei a fazer porque
no Brasil, infelizmente, algumas faculdades gostam de colocar um monte de matéria a mais para você estudar desnecessariamente, só para você pagar mais e mais semestres. E aí eu vi que não estava sendo vantajoso, decidi concluir publicidade mesmo, e a minha pós vai ser em jornalismo. Entendi. E você falou, né, o canal ele sempre quer discutir ali um tema do dia, mas você tem assim afinidade com a política, né? Você tem uma Sim. proximidade com a política. Você já foi assessor do Alexandre Frota? Foi você? Não lembro se foi você. Desculpa, não, se na verdade, falando besteira. Na verdade, eu nunca aceitei ser funcionário de político algum. Inclusive, certo. Isso era uma das coisas que me incomodavam no Jacaretinga e até foi motivo da minha saída. Foi me ofertado, principalmente para quem faz o tipo de jornalismo que eu faço, a independência, não ter rabo preso com ninguém, importa muito. Então, eu acabei rompendo justamente porque eu não queria ter essas amarras políticas e não faria sentido, por exemplo, aceitar um cargo no Alexandre Frota. Quem foi o Felipe do Jacaretinga que aceitou foi o Lintz, que inclusive é candidato. Certo. No caso, ele aí também teve uma ruptura, né? Não sou a favor de mamar na teta do dinheiro público, não. Certo. No caso, o Alexandre Frota, no caso, você recebeu até um convite assim, mas ele era ali muita base ali do governo atual, do Bolsonaro, mas ele teve aí uma ruptura feia, né, com o Bolsonaro, dizendo aí depois a questão das fake news lá, ele até foi falar aí algumas coisas a respeito. Eu queria só saber, assim, uma análise sua. Você, obviamente, tem algumas críticas ao governo, né, eu reparei no seu canal, mas também tem algumas coisas em favor. Você se diria, assim, favorável ao atual governo? Quais críticas você faria ao atual governo? Então, em relação ao Alexandre Frota, ele foi um dos primeiros que chegou apoiando o Jair Bolsonaro e ele deixou de apoiar por puro oportunismo. Diferente de pessoas como eu, que começou apoiando o Jair Bolsonaro, eu deixei de me considerar um bolsonarista, um apoiador do governo, justamente porque tudo aquilo que havia sido prometido em campanha não foi cumprido. Então, eu imagino que diferente do Alexandre Frota, eu seja uma pessoa mais independente, porque ele é daqueles que está sempre do lado que vai lhe render mais dinheiro. O Vini está aqui do lado, terminando de editar o segundo vídeo de hoje, sabe? A gente preza muito mais pela verdade, em fazer um conteúdo 100% honesto com quem está nos assistindo, do que com interesses financeiros. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas, muitos canais no YouTube também, aqui eu vou evitar citar alguns nomes para evitar atritos, sabem que está acontecendo muita coisa errada, evitam de falar sobre essas coisas, porque sabem que eles vão sofrer algum tipo de retaliação, vão ser xingados de traidores, de isentões. Isso aconteceu comigo em determinado momento. Eu sabia que haveria esse tipo de crítica contra mim, só que eu optei por esse caminho porque é um caminho da coerência. Se você for analisar o meu canal hoje, pegar desde os primeiros vídeos, você vai perceber que eu sempre continuei defendendo as mesmas coisas. O combate à corrupção, uma economia mais livre, né? Sempre defendi a redução no número daquelas pessoas que mamam na teta do Estado, o rompimento com o Centrão, porque ele não seguiu essas mesmas linhas. Quando ele estava do lado certo, pelo menos na minha visão, eu estava do lado dele. Quando ele não estava mais realizando essas ações e cumprindo essa promessa de campanha, eu não tive como acompanhá-lo nessa transição. Eu permaneci coerente defendendo o que eu achava correto, e acho até hoje. Você tocou nesse assunto aí a respeito, eu encontrei, é recente a publicação, do dia 15 agora, tá lá no na página do Facebook, né, do canal do Ferreira, assim, uma imagem,
tá o logo do Datafolha, aí em campanha não confiável, no governo confiável. Aí tá o Moro na campanha confiável, no governo não confiável. Eu só queria saber, assim, se você se arrepende porque você demonstra que apoiou ele, tecnicamente votou nele nas eleições. Você se arrepende disso, daquele apoio que você deu para ele em 2018, se você tem algum tipo de arrependimento ou não. Infelizmente, aí as circunstâncias levaram a você a hoje não estar mais apoiando, mas não tem nenhum remorso. Qual é a sua opinião sobre isso? É a segunda opção, Fernando. Eu me decepcionei muito, mas não me arrependo em nenhum momento do meu voto. Eu acho que ainda assim, votar no outro candidato significava estabelecer um compromisso com tudo que deu errado no nosso país, continuar aceitando o maior esquema de corrupção da história da humanidade que foi descoberto pela Lava Jato, uma operação na qual eu sou fã. Então, eu não me arrependo, porque era necessário demais realizar uma troca no governo federal. Uma troca não apenas de comando, como também de ideologia. Só que, infelizmente, eu vejo que o atual presidente ele não permaneceu com o compromisso de tirar a esquerda do poder e de fazer o rompimento com as velhas práticas. Tanto que ele está entregando um monte de cargo no Centrão, toda semana é um cargo diferente, ele vive quebrando a promessa também de uma economia liberal, de diminuir o Estado. Acredite se quiser, o Lula, que a gente conhece como cara da esquerda, privatizou mais empresas públicas do que o governo Bolsonaro. Então, assim, não que seja defendendo o Lula, é só um efeito de comparação. Então, mas assim, a minha decepção é tremenda, que eu não sou mais capaz de ir em manifestações pelo Bolsonaro. Isso eu cheguei a fazer, principalmente no segundo turno, quando o Brasil estava muito polarizado. Só que eu não vejo mais sentido nisso, em você defender um lado ou outro. Eu acho que a linha de sensatez não está nem mais com o Bolsonaro, nem mais com o PT. Certo. E como que você analisa, você falou aí que você tem aí e gosta muito da Lava Jato, como pode-se dizer, da Lava Jato, né? Ele deixou o governo, né, e causou ali todo um estrondo. Como que você analisa essa saída dele? Olha, eu acho que a saída do Moro foi muito abrupta. Eu acho que assustou muitas pessoas. Eu vejo que grande parte das pessoas que ainda apoiam o presidente passaram a chamar o Moro de traidor, porque ele, de repente, estava do lado do Jair Bolsonaro, dizendo que iria apoiá-lo em 2022, dizendo que tinha uma ótima relação, que ele ria das piadas do Bolsonaro, e, de repente, ele aparece numa coletiva de imprensa, dizendo, o presidente, ele não tem comprometimento com o combate à corrupção, o presidente preferiu a Polícia Federal, estou saindo justamente porque não consegui mais segurar as pontas, o presidente não estava mais permitindo que eu fizesse minhas ações, estava mais permitindo que eu combatesse a corrupção. Então, foi um choque para muitas pessoas. Como assim? O cara estava abraçando o Bolsonaro num dia, no outro dia ele estava batendo no Bolsonaro. Então, assim, eu acho que ele não foi um bom político ao sair do governo. E acho que é claro que ele vai se candidatar assim em 2022, só que ele não tem esse traquejo político. Acho que falta muito isso nele. Só que eu dou total razão para a saída dele. Tanto que ficou clara ali a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Acho que isso é discutível, mas eu acho que só quem não consegue, só quem não quer, não consegue ver que realmente tem coisa errada ali. Que ele, de fato, quis proteger a família e os filhos, ao invés de dizer que ia trocar o chefe do GSI, umas desculpas esfarrapadas, como ele deu. Que ele disse primeiramente que não tinha citado Polícia Federal, aí depois, não, citou, eu citei, falou, mas... O cara, eu não citei a Polícia Federal no vídeo. Não falei Polícia Federal. Eu disse PF. Aí depois
a gente até brincou, caramba, PF, o que é PF? É prato feito? É proteger filhos? O que é PF? Pô, Daí não sei, todo mundo ficou em isolamento, né? Claro, acredito que você também. Mas o Bolsonaro chegou a fazer manifestações, participou de manifestações, melhor dizendo, mesmo em pandemia, mesmo aí em quarentena, a exigência de quarentena. E além também disso, como você analisa aí toda essa situação do vírus, a vacina, qual que é a sua análise sobre tudo isso? cara, eu acho que essa pandemia está demorando muito e a culpa não é só de Bolsonaro. A culpa é de Bolsonaro, é de João Dória, é de parte da imprensa, a culpa são de prefeitos, são de... Cara, é de tanta gente. Eu penso que o que fez com que a gente chegasse a esse cúmulo, porque é um cúmulo, a gente retomar a abertura da economia no pico das mortes, foi uma não conversação entre os líderes do executivo, chefes de governo e de Estado, lá no começo. Porque se eles tivessem deixado as diferenças de lado e falassem, não, ó, vamos fazer o seguinte, vamos sentar aqui e vamos bolar um plano para essa parada acabar logo, como já está acontecendo na Europa. Porque, cara, convenhamos, o Brasil teve muito tempo para se planejar. O negócio estava pipocando no mundo inteiro e o Brasil foi um dos últimos países a qual o coronavírus chegou. Se eles tivessem feito uma paralisação consciente, respeitando, por exemplo, tendo consciência que o vírus não havia chegado em alguns estados e havia chegado em outros, né? Se eles tivessem feito uma força-tarefa para conter o Covid-19, eu tenho certeza que a gente já estava livre dessa situação. Só que o que a gente vê são governadores se aproveitando da queda de arrecadação para fazer o governo federal tirar dinheiro não sei de onde para recuperar o que foi perdido com o ICMS. A gente vê o governo federal indisposto a gastar dinheiro que tem para conter o coronavírus. Para você ter ideia, o governo gastou menos de 30% do valor disponível para combater a pandemia. Então, há uma má vontade. Nós temos, governador de São Paulo, governador do Rio de Janeiro, na pandemia. A gente vê hospital de campanha que foi criado sem menor planejamento e que está lá com um monte de quarto, um monte de leito vazio. Assim, ó, é uma bagunça que me dá muita tristeza, cara, porque enquanto eles estão desperdiçando um dinheiro que deveria ser bem aplicado e que é necessário na saúde, tem um monte de gente sofrendo, cara. Tá faltando teste no Brasil. Ah, mas tem muita gente que tá morrendo com Covid e não ter Covid e tá entrando para a estatística. Sim, e tá faltando teste para saber se essas pessoas realmente morreram de ou com Covid. Tá faltando teste para saber se o fulano de tal ali que tá com o nariz escorrendo, que tá espirrando, tá tossindo, realmente pegou essa doença ou se é uma gripe comum. A gente tá no escuro. Tá no escuro e a culpa são das autoridades. Não vem, eu vejo muitas pessoas dizendo, mas a culpa é da população. A população realmente ela poderia ter um pouco mais de sensatez em lidar com algumas coisas. Por exemplo, eu vejo muita gente andando com a máscara aqui no queixo. Não faz o menor sentido andar assim, cara. O menor sentido. E aí, o que acontece? Por conta de meia dúzia de imbecil que nem... Desculpe o palavreado, meia dúzia de imbecil que anda com a máscara assim, aí o governador de São Paulo vai lá e se aproveita da situação e decide aplicar uma multa de R$500 para quem não está andando de máscara. Assim, é uma série de oportunismo, um em seguida do outro. Cara, a linha continua aqui, ó. A linha subiu, e estabilizou, tá assim faz semanas, cara. Isso é ridículo, não aconteceu em nenhum país do mundo. É uma pena que o Brasil esteja nessa situação e, cara, não tem um culpado só. São muitos culpados, vários culpados. Deixa eu só perguntar, você falou, tem que fazer essa pergunta porque é da minha classe, né? Você falou, né, que talvez a imprensa também tenha certa parcela. Eu queria só entender melhor por que você acha isso, né? A sua opinião
de que parcela que a imprensa teria nesse bolo todo aí? Cara, eu vejo uma parcela da imprensa, e quando eu digo imprensa, são os veículos da grande mídia, usando uma expressão popular, Sim. que se agarra em políticos e deixa de fazer críticas contundentes a eles e miram suas artilharias apenas no presidente da República. Eu acho que o presidente da República merece, com certeza, todo tipo de crítica durante a pandemia. Só que só ele, cara, só ele não. Só ele não dá. Uhum. Eu vi, por exemplo, dois âncoras do maior telejornal do país culpando o presidente da República pelas 100 mil mortes, mas eu não vi eles citarem os governadores que desviaram dinheiro e que deixaram faltar respirador em leito. Eu vejo veículos de comunicação dizendo que pode curtir o carnaval sem se preocupar, e no dia seguinte tem caso de corona, eles dizem que ainda está tudo bem, que pode curtir, é só tomar cuidado, e aí, quando acaba o carnaval, meu Deus, pandemia global, jura que é pandemia global, meu Deus, nossa, descobriu isso quando estava dormindo? Porque, assim, como eu disse, é um oportunismo atrás do outro, e todo mundo está visando apenas seus interesses, na maioria das vezes, econômicos. Então, assim, eu dificilmente vejo isso acontecer com jornais locais, vejo isso acontecer mais numa questão macro, e, cara, eu acho que isso acaba matando muito também, a desinformação. Certo. Felipe, também a respeito aí do seu canal, você criou, obviamente, depois que você, né, teve aí desse desligamento com o Jacareditanga, mas tem algum objetivo em vista aí com esse canal futuramente? Você pensa em, de repente, usar aí como uma catapulta aí para alguma coisa maior? Você tem algum tipo desse objetivo? Fernando, eu já entendi onde você quer chegar. Eu já recebi vários convites para ser candidato a deputado estadual, a deputado federal. Nesse pleito de 2020 também recebi vários convites para ser candidato a vereador daqui de Ferraz de Vasconcelos, onde eu estou nesse momento, de São Paulo. Eu recusei todos. Recusei todos. Eu acho que a minha contribuição pode ser muito maior como jornalista do que como político. E assim, não é que eu não pense que as duas coisas elas podem andar juntas, mas eu acho que o olhar de quem está de fora da política, só que ainda assim está no mesmo guarda-chuva, ele é diferenciado. Eu almejo, sim, chegar cada vez mais longe com o Calado Ferreira e também com outro projeto que daqui a pouquinho eu vou revelar qual é, mas são pretensões ainda no campo da comunicação. Não pretendo me candidatar à política, mas reconheço que em algum dia eu possa mudar de opinião. A gente é sempre, como aquela música do Raul Seixas, uma metamorfose ambulante, então eu não posso dizer o que vai acontecer no futuro, mas hoje eu não tenho nenhuma pretensão de me candidatar a absolutamente nada, e o que eu pretendo nesse momento é expandir, seja no jornalismo ou no entretenimento. Certo. E você, de repente, entraria aí numa das grandes mídias, se fosse o caso, aí um convite, de repente um dia, como você como jornalista, teria essa vontade ou não? Prefere continuar assim nessas mídias independentes, né, que é conhecido assim hoje em dia? Não, com certeza entraria. Eu tenho críticas a alguns veículos, mas eu não tenho abominação, eu não tenho alergia a esses veículos. Tanto que, por exemplo, a própria Rede Globo, eu critiquei ela agora há pouco, tem vídeos no meu canal contra a Rede Globo, mas eu já dei entrevista para ela. Eu consigo separar as coisas. Eu acho que, inclusive, eu acho que caso eu entre para uma grande emissora, eu vou poder cumprir a minha função e o meu objetivo de uma forma até mais eficaz, porque o que eu pretendo é fazer com que cada vez mais e mais pessoas fiquem
bem informadas através de um jeito fácil e divertido. E desde que eu tenha a liberdade de dizer a verdade, não uma meia-verdade, eu iria sem o menor problema, inclusive para a Rede Globo. Não tenho problemas com isso. Perfeito. Felipe, a gente está aí caminhando para meia hora já de entrevista. Você quer já falar aí essa novidade aí que você disse? Eita, já? Então calma aí, preciso fazer um suspense. Calma. Peraí. Ai. Meu Boris. A partir de sexta-feira... Nossa, que vergonha alheia, né? A partir de sexta-feira... Ixi, nossa, eu fui inventar fui inventar graça aí, ó. Eita, não tô escutando nada agora. Calma aí. A partir de sexta-feira, nós vamos estrear um novo canal no YouTube, um canal sobre humor, um canal onde a gente vai fazer análise, mostrar o que as pessoas não viram em séries e filmes. Vai ser produzido pelas mesmas pessoas que fazem hoje o canal do Ferreira, mas o objetivo não é abordar política ali, mas divertir as pessoas. Hoje eu vejo que as pessoas estão cada vez mais saturadas de política, e por mais que a gente faça o resumo diário do que está acontecendo de um jeito divertido, né, fazendo imitação de vez em quando, né? De vez em quando dá uma ajuda, né? Eu vejo que a pessoa está cansando. E como a gente sempre optou por informar as pessoas que chegam cansadas do trabalho e ao mesmo tempo dar um motivo para elas darem risada, a gente optou por fazer esse segundo canal. A gente está trabalhando que nem um louco. O canal do Ferreira está agora postando 2 vídeos por dia, então agora vamos ser 3 vídeos por dia praticamente, porque esse novo canal também vai nos demandar esse tipo de trabalho. Mas como eu disse, eu acredito que eu tenho uma missão na internet, que é não apenas informar as pessoas, como também diverti-las. Bom, como eu comentei no começo, de vez em quando tem uns temas que não dá pra gente brincar muito, como o da menina de 10 anos que foi abusada. Então, é uma válvula de escape, não apenas para as pessoas que vão assistir, mas também para a gente que está saturado de falar de política também. De vez em quando a gente quer dar uma brincada, e a gente adora fazer isso na internet para outras pessoas. Não, perfeito. Eu falei que a gente vai criar um canal, mas não falei o nome do canal? É verdade, qual que é o nome do canal? Que grande publicitário eu tô sendo, hein? É o canal Selva Digital. O canal Selva Digital, eu vou até... Ele ainda está em formação, tá? Como eu disse, ele vai estrear na sexta-feira, então a gente não publicou nenhum vídeo, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar pra caramba, porque o vídeo que a gente está pretendendo postar na estreia, nessa sexta-feira, tá impagável. Tá impagável, e a gente já está em produção de novos vídeos para que a gente possa divertir quem está do outro lado da tela, e acho que todo mundo vai curtir a selva, né? Vai ser só entretenimento, então, nesse daí, né? Nesse vídeo por dia? Bom, a gente vai começar com uma frequência menor, né? Porque todo canal no YouTube segue um ciclo. Eles começam postando um vídeo por semana, depois que o canal vai ganhando volume, né, em questão de público, ele vai cada vez postando mais e mais vídeos, até chegar ao ponto de postar um por dia. Ou, quando ele chega num tamanho que passe, por exemplo, de 500 mil, aí já dá para começar a postar 2 vídeos por dia, como é o caso do canal do Ferreira. Que só no YouTube a gente tem 500 mil, quantos que tem? 548 mil inscritos, mais outros 200, 300 mil espalhados pelas demais redes sociais. Mas, por enquanto, é isso. A gente vai postar o primeiro vídeo nessa terça-feira. Perdão, nessa sexta-feira, hoje é terça. Sexta-feira. E aí, na semana que vem, a gente vem com o próximo conteúdo. Perfeito. Ô, Felipe, eu não poderia deixar de falar com você que
eu tô resgatando aqui, ó, tem um pessoal comentando aqui que estão meio que te dando uma fritada, vamos dizer assim. Tem um pessoal que meio que te criticando aqui, ó. Ah, O normal, cara tem normal. tantos seguidores e olha, não sei se você gostaria de responder, né? Mas Não, bora. é por isso que eu Eu tô não me furto comentando. de comentar Aí, ó, tem nada. um, Pode um mandar. rapaz aqui, o David, falou que você é financiado aí pelo Boulos ou o MBL e te chamou de traíra. Ele já tá te chamando de traíra aqui atrás também. Eu queria só, de repente, se você quisesse responder aí. Cara, eu acho o Brasil um país muito engraçado, porque para algumas pessoas é o eleitor que tem que ser fiel ao político e não o contrário. É o político que tem que ser fiel ao eleitor. Eu acho, discordo completamente, eu não sou traidor de coisíssima nenhuma. Eu consigo, como eu disse no começo, eu sigo mantendo os meus mesmos princípios, defendendo exatamente aquilo que eu considerava o correto no começo e continuo considerando agora. Então, eu não tenho muito o que comentar aí, financiado pelo Boulos e MBL. Quem assiste meu canal sabe as inúmeras críticas que eu tenho ao MBL, ao Guilherme Boulos, inclusive o Guilherme Boulos. O meme que a gente postou hoje no Instagram mesmo, que é onde vocês estão assistindo essa entrevista, foi sobre o Guilherme Boulos, isso que gerando mais uma hipocrisia dele, que ele sempre dizia que o governo deveria subsidiar, como é que é? Deveria tirar, como é que é? Taxar o jatinho do rico para dar moradia ao pobre, e ele estava lá dando jatinho, então... Mas pode mandar pergunta pro pessoal aí, eu Não, respondo só tudo. tava, o pessoal, mas assim, já que o pessoal tá falando do MBL, né? Você tem alguma ligação com o pessoal lá do MBL? Já teve, no caso? Qual que é o envolvimento? Não, não tenho ligação nenhuma com o MBL. Antes mesmo de entrar para o Jacaretanga, eu tinha uma simpatia por eles, participei de um evento com o Kim Kataguiri e o Arthur Duval, mamãe falei, mas depois disso eu não me aproximei do movimento. Hoje eu tenho uma relação agradável com eles, eu evito ter briga com todo mundo, mas, cara, sempre que eles fazem alguma coisa que eu acho que não é o caminho, merece ser criticado, eu não meço palavras. Eu não defendo pessoas, eu defendo ideias e princípios. Perfeito, então. Felipe, você queria comentar alguma coisa aí antes de a gente encerrar a nossa live? Alguma coisa que eu não perguntei? Fazer um canal no YouTube, ou crescer na internet, ganhar dinheiro com isso é impossível. Não é. Eu mesmo pensava que eu não seria capaz de estar do lado de pessoas grandes, ou, sei lá, participar do programa Pânico, como eu já participei, dar entrevista a veículos de comunicação, ter toda essa exposição, e acabei conseguindo isso tudo. Mas eu consegui graças a muito esforço, dedicação. Eu também não posso deixar de dizer que eu tenho pessoas ao meu lado que são incríveis, como a minha mãe, que inclusive é presidente da Associação Comercial de Ferraz de Vasconcelos, como a minha namorada, que também é empresária, tem uma agência. São pessoas que me motivam muito. O Vini, que também está aqui do meu lado. Dá um salve aqui, Vini. Ai, caramba. Opa! Ixi, revelei a nossa janela. Droga, tomara que ninguém tenha anotado as fotos. Eu tenho pessoas incríveis ao meu lado que fazem com que isso tudo continue sendo possível. E só que assim, não tem jeito. Tudo parte da gente, né? Se a gente tiver pessoas incríveis ou pessoas péssimas ao nosso lado, não adianta em nada se nós mesmos não dermos o primeiro passo. Foi isso que eu fiz, e acredito que qualquer um que esteja assistindo, que gostaria de ser famoso e de ganhar dinheiro fazendo o que gosta, precisa, né? Então não pense que eu não vou entrar na internet porque eu não tenho a estrutura que é necessária, porque feito é melhor que perfeito. Não espere para colocar seus planos em prática, simplesmente segura a mão de Deus e vai. Basicamente é isso. E, mais uma vez, gostaria que vocês se inscrevessem no canal do Ferreira e estejam aí ligados para a Selva Digital, nosso novo canal, na sexta-feira também no YouTube. Que horário que vai sair o vídeo? E agora, Vini, qual horário que vai sair o vídeo? No Selva Digital, sexta? 3h30 da tarde.
3h30 da tarde? Fechou. 3h30 da tarde, às 15h30, o nosso primeiro vídeo no Selva Digital. Perfeito. Felipe, então só te agradecer aí pela participação aqui no nosso programa. E aí, quando eu tiver mais novidades aí, pode aparecer de novo aí, conversar aí, fala com o Edgar lá, a gente marca aí de novo. Demorou. Mais um programa dessa entrevista. Show de bola. Espero que na próxima vez a gente não precise fazer a distância, né? Pior, vamos ver, torcer para que já tenha aí a vacina aí, para a gente esteja aí imunizados. Que seja aí a vacina.